O artigo Doença do refluxo gastroesofágico, diagnóstico, fatores de risco e abordagens clínicas, ele vai trazer para a gente uma abordagem sobre a doença do refluxo gástrico, que ela é caracterizada por um refluxo do conteúdo estomacal para o esôfago, trazendo uma série de sintomas e de complicações. O refluxo gastroesofágico, em geral, ele é um mecanismo fisiológico, mas quando eu passo a ter sintomas exacerbados e complicações, aí eu vou tratar de uma doença. A gente vê isso mais característico, essa questão do refluxo, em lactentes principalmente, porque eles ainda não possuem o esfíncter esofágico inferior totalmente desenvolvido. Então, é um mecanismo fisiológico que a gente vê bem mais em lactentes. Quando a gente fala da patologia em si, nós podemos falar de 3 mecanismos fisiológicos básicos, que aí nesse caso pode ser o relaxamento transitório desse esfíncter esofágico inferior, não relacionado à deglutição. A gente pode falar da hipotonia verdadeira desse esfíncter esofágico inferior e também de uma desestruturação anatômica da junção gastroesofágica, geralmente caracterizada pela hérnia de hiato. Geralmente, ele se manifesta como um fenômeno natural, como eu já havia falado, mas se eu tenho sintomas e complicações associadas, eu vou estar falando da doença do refluxo gastroesofágica, que aí ela pode ser classificada, como o artigo traz para a gente, como uma doença do refluxo não erosiva e erosiva. Nesse caso, eu tenho como primeiro mecanismo fisiopatológico básico a questão do relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior, que são os reflexos vagais que vão permitir a liberação de ar do estômago como parte do mecanismo de eructação. Como nós sabemos, o nervo vagal, ele vai inervar todo o nosso trato intestinal e possuindo aferências e eferências. Aí, nesse caso, quando eu tenho um distúrbio de algum reflexo vagal, eu posso ter essa patologia. Um segundo mecanismo fisiopatológico, nesse caso, é quando o refluxo ele é induzido por uma tensão, por uma pressão que ocorre nesse esfíncter esofágico inferior. E aí, no caso, como essa pressão é ultrapassada por um aumento da pressão intraabdominal, eu tenho um refluxo. Ou o terceiro mecanismo que eu posso falar da disfunção anatômica da junção gastroesofágica. Nesse caso, ela é resultante de fatores que comprometem a anatomia mesmo dessa junção. No caso, eu posso ter uma frouxidão no anexo diafragmático do esfíncter esofágico inferior, ou posso ter também uma hérnia hiatal. E aí vai fazer com que eu tenha, por exemplo, complicações respiratórias, como o artigo traz para a gente, que já se tem uma relação da doença do refluxo gastroesofágica com doenças respiratórias, por conta da macroaspiração ou da microaspiração. No caso, esse conteúdo gástrico, ele vai conseguir ser aspirado pelo indivíduo e vai parar nas vias respiratórias. E aí, uma dessas complicações, no caso da macroaspiração, pode ser uma bronquite crônica, pode ser uma pneumonia granulomatosa ou uma fibrose pulmonar, que é mais comum em crianças. Com relação às complicações de microaspiração, no caso, aspiração de pequenos volumes, esse processo ele pode provocar uma
hiperreatividade brônquica e uma disfunção dos cílios do nosso aparelho respiratório. E aí eu posso ter, em pacientes que já têm asma, eu posso ter uma exacerbação dessa asma, como eu posso ter também uma bronquite. E aí eu tenho o mecanismo refluxo, que envolve a estimulação dos receptores sensoriais no esôfago em resposta a esse conteúdo gástrico. E aí eu posso ter uma constrição dos brônquios, que impede o fluxo de ar, e ocorre uma obstrução das vias aéreas. Com relação à epidemiologia, o artigo traz para a gente que essa doença ela tem interação com fatores alimentares, com alimentos irritantes da mucosa gastrointestinal, com o estilo de vida, que nesse caso é um estilo de vida sedentário, como também características genéticas podem induzir ao desenvolvimento dessa doença. Então, ele nos traz que é uma doença de natureza multifatorial, né? E aí traz como alguns números, né, que a prevalência varia de 20% a 50% na população, com diferenças de regiões e de grupos étnicos. Essa é uma condição, o artigo traz que é mais comum em crianças, idosos e indivíduos com obesidade. No caso de crianças, eu tenho aquela questão do não desenvolvimento completo do esfíncter gastroesofágico. Nos indivíduos com obesidade, eu tenho um aumento da pressão desse esfíncter. E o artigo traz também que no Brasil a prevalência é de 48% da população que possui essa doença, principalmente na faixa etária de 30 a 40 anos. E a principal causa fisiopatológica, como eu já falei, é o relaxamento ou enfraquecimento do esfíncter esofágico inferior. Com relação ao quadro clínico, os sinais primários que sugerem a doença do refluxo gastroesofágico são sinais de pirose, que a gente caracteriza como uma queimação, uma regurgitação, que é essa sensação de que o conteúdo gástrico está voltando para o esôfago ou mesmo até para a boca. E aí, essa pirose, muitos pacientes, eles relatam como uma azia, como uma sensação de queimação mesmo, que é originada na região retroesternal. E pode, em alguns casos, se irradiar para o epigastro e para o pescoço. E aí, nós temos também a regurgitação, né, que acontece com esse conteúdo gástrico. Nós temos a dor ou desconforto torácico, temos a disfagia, que é a dificuldade de engolir, a eructação, a dor epigástrica, as náuseas também podem acontecer e a distensão abdominal. É importante que esses sintomas, como eles são em geral inespecíficos, eles podem estar associados a diversos outros distúrbios. E é importante que o diagnóstico ele seja minucioso, a anamnese, o exame físico seja minucioso, porque são sintomas bem inespecíficos. No caso, o artigo traz também que os principais diagnósticos diferenciais incluem a ruminação, a acalasia, a esofagite eosinofílica e a hipersensibilidade ao refluxo, como também os distúrbios funcionais e as doenças cardíacas devido à dor que esse paciente sente. O artigo traz também que é importante, como esse paciente ele chega relatando essa dor, é importante que seja pedido inicialmente também um eletrocardiograma, para que a gente possa descartar dores relacionadas ao sistema cardíaco, né? E aí ele traz que além dos sintomas esofágicos, eu tenho apresentações extraesofágicas também,
devido à proximidade anatômica do esôfago com o sistema respiratório. Então, eu posso ter sintomas pulmonares, laríngeos, sintomas respiratórios mesmo, principalmente na asma, que é o mais comum. Então, eu posso ter uma tosse crônica, eu posso ter uma sibilância, posso ter uma rouquidão, um pigarro frequente que o paciente apresenta. E como eu falei, a dor e o desconforto na garganta, a odinofagia principalmente ao engolir. Posso ter também laringite, asma e fadiga vocal, além de distúrbios do sono. Com relação aos fatores de risco, o artigo demonstra que o IMC elevado é um dos fatores de risco, o tabagismo também é um dos fatores de risco, o consumo de alimentos ácidos, com relação também à quantidade e à frequência que esse paciente faz as suas refeições, e além do uso de cafeína e de medicamentos como os anticolinérgicos e os bloqueadores de canais de cálcio. Tem também os antidepressivos tricíclicos, os opioides, diazepam, tem os nitratos também, que podem causar o relaxamento do esfíncter esofágico inferior, intensificando esse quadro da doença. E traz também que os indivíduos que fumam apresentam uma maior probabilidade de desenvolver essa patologia. O diagnóstico frequentemente começa com o tratamento empírico, com o uso de inibidores de bomba de próton, que são medicações que vão agir ali na bomba de próton, que é um dos mecanismos responsáveis pela formação do HCl. Essa bomba de próton, quando ela como é que eu posso dizer? Quando ela é cancelada, ela não consegue, quando ela é diminuída, ela não consegue produzir o HCl. O HCl ele não consegue sair da célula para ser mandado para o lúmen estomacal. E aí, nesse caso, o diagnóstico é feito com essa terapia empírica. Também deve-se levar em consideração a história do paciente, nesse caso, como é feito, como é o estilo de vida desse paciente. E aí tem-se também o teste terapêutico, que é uma das primeiras recomendações, que é feito com os inibidores de próton. Recomenda-se um tratamento com 8 semanas. E aí, nesse caso, quando o tratamento com esses IBPs ele não é eficaz, recomenda-se a endoscopia digestiva alta. No caso da endoscopia digestiva alta, tem-se a possibilidade de realizar a biópsia para excluir esofagite eosinofílica e diferenciar a doença do refluxo gastroesofágico com outras condições fisiopatológicas. Tem-se também a pH-metria esofágica, que mede o pH do estômago, a impedanciometria esofágica também, e a manometria esofágica, que detecta anormalidades na motilidade do esôfago, que geralmente pode estar relacionada a uma hérnia de hiato. É importante também identificar que pacientes diabéticos, eles têm uma maior propensão de desenvolver a doença do refluxo gastroesofágico devido à inervação da motilidade gástrica, que vai ser diminuída. E aí o alimento ele começa a ficar mais tempo no estômago, eu tenho uma maior produção de ácido clorídrico que começa a afetar a mucosa gástrica.